Fala galerinha, tudo bem? E aí, como é que passaram a semana? Tudo bem? Sim, hoje é sexta-feira, é mais um dia de vídeo. Pessoal, hoje a gente vai estar conversando porque chamaram a minha atenção referente a qual é o ciclo da refrigeração. E eu achei interessante, mas eu quero dar uma jogadinha, eu quero dar uma balançadinha em cima desse tema, ok? Então, bora junto com o professor. Antes disso, né, já sabe, deixa o seu like, compartilha, dá uma olhadinha aqui embaixo no link do curso de refrigeração do professor. Vamos se antenar, vem ganhar dinheiro junto com o professor, beleza? Então, roda a vinheta, vem junto que o tema hoje é legal. Pessoal, quando a gente fala em ciclo de refrigeração, tá? Eu não vou expor nada, não vou desenhar nada, não vou escrever nada e não vou colocar nada no quadro. Isso é só uma conversa. Conforme vai andando, a gente vai aumentando isso para frente, tá bom? Isso lembrando que o canal virou para iniciantes. Então, bora lá, antes de tudo, conversar, beleza? Então vamos conversar o seguinte. Passaram para mim uma responsabilidade de explicar o que é um ciclo de refrigeração. Muito simples, muito prático que eu vou falar para vocês. Mas no final disso tudo, eu quero dizer também que pode ter, fora do ciclo de refrigeração, pode ter um probleminha que deixa para frente que eu vou explicar o que é. Pessoal, um ciclo de refrigeração nada mais é que constituir algumas peças, ou melhor, constituir um mecanismo, tá? Como é que é isso, professor? O que tu estás falando? Para a gente ter um ciclo ou ter vários ciclos de refrigeração, isso é, posso dizer assim, que é um sistema contínuo, certo? Uma vez que você liga, ele vai ficar produzindo várias vezes esse ciclo até que o equipamento chegue na sua temperatura e desarme pela temperatura. O famoso set point, né? Chegou na temperatura, desliga. Quando elevar a temperatura, liga novamente, certo? Então, o que acontece? Isso é um sistema. Nesse sistema, a gente pode estar colocando as seguintes peças para vocês poderem entender. Primeiro de tudo, o coração de tudo. O que faz movimentar esse ciclo seria o compressor elétrico, certo? Depois disso, a gente pode estar aí colocando como peças principais, tá? A gente pode estar colocando o condensador. Não importa se ele é um condensador forçado ou estático, embutido ou não embutido, não importa, ok? Depois desse condensador, a gente pode estar administrando um filtro, um desumidificador que a gente coloca, né? Depois disso, um capilar. Depende a sua metragem e depende o seu orifício, depende o equipamento para onde vai esse capilar, ok? O que vai ser produzido de frio. Depois, a gente pode estar verificando a condição de uma peça chamada evaporador, que é onde vai formar o frio, certo? Depois disso, a gente vai ter o retorno ao compressor. Isso é um ciclo, tá? Isso é um caminho, é uma estrada aonde nós temos um fluido refrigerante que passa ali por dentro, onde o compressor empurra e puxa de volta. Então, por isso que ele é um ciclo. E por isso que eu digo que a gente tem que ficar atento, porque isso vai ficar trabalhando direto, motor mandando, motor voltando, caso a gente não tenha uma peça chamada termostato ou sensor, placa, aí vai, não quero falar disso agora, quero te mostrar o ciclo. Então ele vai ficar fazendo isso, mandando
e puxando novamente, mandando, puxando novamente. E o frio acontece lá em cima no evaporador. Pouquinho antes do evaporador, existe um setor que a gente chama setor de expansão, aonde o fluido refrigerante está indo comprimido, prensado, esmagado, e lá nesse setor de expansão ele abre para poder evaporar. E aí começa a formar aquele gelinho que você vê no seu evaporador. E muitas vezes você escuta aquela aguinha. Tudo normal hoje. Beleza? Então aí, nessa conversa que a gente está tendo, eu posso dizer para vocês que o ciclo de refrigeração está pronto. Não tem mistério para isso. Só que a gente poderia estar aumentando essa aula para vários setores. Como é que se calcula um capilar? Como é que se calcula um evaporador? Como é que se calcula um condensador? Qual é o tamanho do equipamento que eu tenho para fazer determinado frio? Por exemplo, se é um refrigerador grande, se é um refrigerador pequeno, se é uma câmara fria, se é um ar-condicionado, se é um ambiente gigante, se é um ambiente pequeno, se é apenas uma refresqueira ou uma cervejeira. Pessoal, isso aqui é uma cervejeira. E eu coloquei ela aqui, fazendo fundo para essa conversa que a gente está tendo, porque o cliente chamou, porque ela não estava chegando no set point. Lembra que eu falei o que é um set point? Então, o set point é quando chega na temperatura, desliga e ele fica ciclando naquela posição. E essa geladeira aqui, essa cervejeira, não é frigobar, pessoal, e não é adega de vinho, é uma cervejeira que eu tenho aqui. Ela não chega na refrigeração adequada. Há muito tempo atrás, há mais de um ano atrás, o professor fez um trabalho em cima de um equipamento desse, onde o dispositivo aqui, ele é com tecla, as teclas não estavam funcionando, foi trocado e coisa e tal. E esse equipamento aqui agora está vindo para cá porque não está chegando na temperatura. A princípio, eu vou perguntar para você, por que não chega na temperatura se o motor está ligando e está tudo certinho? Está tudo ok. Por que não chega na temperatura? Essa aqui, a temperatura dela é para chegar até menos 7 graus. Sabemos, ou pelo menos eu sei, se você não sabe vai saber agora. Uma cerveja bem gelada não pode passar de menos 3 graus. Passou disso, começa a congelar. Beleza? Então por que menos 7? É para você ter um jogo de cintura para mais, se você quiser congelar alguma coisa, para menos, se você quiser mais quentinho. Enfim, é jogada do equipamento da indústria que está fazendo, porque essa aqui é uma Esmaltec. Então cada engenheiro tem a sua forma de fazer. Beleza até aí? Ponto. Então agora eu queria saber de vocês, se ela tá tudo certinho, o motor tá funcionando tudo certinho, o display tá aqui, tá baixando temperatura, mas não chega a 0 graus e ela tem que chegar até menos 7. Você sabe o que pode acontecer? Sabe o que pode ser? Cri, 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 cri. Não quero me estender no vídeo, tá bom? Vai ser um vídeo bem rapidinho. Você sabe o que pode ser? Ah, muitos aí vão dizer, professor, isso pode ser o filtro entupido? Ou pode estar com umidade no sistema? Sim, pode. Pode ser capilar, professor? Sim, pode. Pode ser compressor sem compressão? Pode. Olha quanta coisa pode ser, né? Pode ser sensor, professor. Como ela tem um digital, pode ser sensor também? Pode. O que mais que pode ser para ela não chegar numa temperatura? Quer saber o que é? Vem junto com o professor. Eu vou pegar você aí e vou trazer aqui para dentro desse refrigerador e você vai ver o que está acontecendo. Bora, pessoal. Olha só. Refrigeradorzinho, né? Cervejeirinha, bacana, tudo funcionando. Aqui atrás, tudo funcionando. Inclusive ele tem um micromotor aqui para ajudar na parte de aquecimento de linha de alta, né? Tudo certinho, tudo bacana, tudo funcionando. Lá atrás tem uma placa, tudo bacana, tudo legal, beleza?
Mas, nesse caso aqui, mesmo que a gente esteja conversando referente a ciclo de refrigeração, que eu acabei de passar para vocês, nada vai funcionar dependendo do projeto do equipamento. Aqui eu já estou com 20 graus, lembra? Ele começou com 26, já está em 20, refrescou, mas é para chegar em menos 7. Veja isso, pessoal. O ventilador está parado, está travado ou queimado, certo? Desculpa. Então, o que pode acontecer? Qual é o defeito aqui? Por que ela não consegue chegar na temperatura que ela está programada? Justamente por isso, pessoal. O ciclo de refrigeração está trabalhando, está tudo ok, está tudo certinho. Sobe para o evaporador, desce novamente para o compressor, sobe para o evaporador e desce. E vai ficar fazendo isso. Com o tempo, vai criar um bloco de gelo na evaporadora e automaticamente ela vai começar a gelar menos. Por quê? O ventilador, que está girando ali, o micro que está girando, ele tem que pegar aquele frio que está pelas costas da evaporadora e jogar, circular isso dentro do seu complexo aqui, dentro da sua caixa de refrigeração. Se isso não acontecer, ela não chega na temperatura adequada, entende? Então a gente tem que, presta atenção, volta comigo. Pessoal, vocês conseguem entender que a gente fala, mas a gente sempre chega no mesmo ponto? Por exemplo, ciclo de refrigeração, expliquei, beleza? Mostrei mais ou menos como é que está funcionando ali. E mostrei agora que o ciclo de refrigeração está funcionando, mas não gela. Então, às vezes, não é o problema do ciclo de refrigeração, e sim um problema elétrico. A gente entende que problema elétrico pode ser um termostato, um sensor, uma placa, um compressor, mas também pode ser um ventiladorzinho. Entende? Então, a gente sempre tem que estar atento ao que o equipamento está mostrando para você. Não gela. Por que não gela? Vamos mapear o problema. O mapeamento desse problema aqui agora é ventilador, mas poderia ser um sensor, poderia ser um compressor. Entende o que eu falo, pessoal? Gostou? Compartilha, dá um like, vem junto com o professor. Um grande abraço para você. Até mais. Não esquece de curtir o curso do professor, hein? Vai lá, se inscreve. Abraço.